Feliz sábado a todos, sejam bem-vindos a mais uma Escola Sabatina, o estudo da lição. Está recapitulando aqui a lição 6 e vem trazendo um tema muito importante. Estamos aqui com o nosso irmão Lucas. Seja bem-vindo, irmão. Olha, vamos entrar num tema que eu acredito que é a respiração da alma do cristão. O que o irmão viu aí nessa questão dessa lição? O que o irmão viu de importante para nós nessa lição? O próprio tema da lição, o título da lição 6 fala guerreiro da oração. É um tema fantástico. Eu Exatamente. gosto muito, e um assunto prático, muito pessoal às vezes, né? E como o irmão está dizendo, essa frase, a oração é a respiração da alma. E quando nós aprendemos a orar, como se faz um amigo, uma conversa, um diálogo com um amigo, nós percebemos que a oração tem um poder extraordinário para transformar pessoalmente a minha vida e a vida das pessoas que aprendem a orar. Exatamente. O verso para memorizar, vamos lá para Salmo 116, verso 12, vem nos trazendo aí um texto maravilhoso que nos diz assim: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e o invocarei por toda a minha vida. O salmista demonstra aqui o seu amor a Deus, aí declara o porquê que ele ama a Deus. Porque Deus o ouviu. Isaías também tem um texto que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos surdos para que não nos possa ouvir. Então Deus está pronto a nos ouvir. Se nós quisermos buscá-lo em oração, não importa o lugar. A lição vai estar abordando isso aí, né? E nós vemos aqui vários temas essa semana. Vamos estar aqui discorrendo juntos aqui, vai ser algo realmente muito importante que trata-se da oração. E, irmãos, e a outra coisa interessante também é que a Bíblia, ela deixa muito claro, mostra muitos exemplos de homens e mulheres que tornaram verdadeiros guerreiros fortes na oração. E por causa dessa busca e essa comunicação, esse contato direto com aquele que nós achamos e consideramos que é o nosso Deus, Sim, Deus aproximou-se muito mais dessas pessoas e eles se aproximaram de Deus. Então tiveram as orações atendidas, respondidas, e mesmo quando essas orações não foram respondidas, eles tiveram um comportamento de gratidão, porque eles confiaram em Deus, de que Deus, sabedor de tudo, entende e sabe quando e como deverá exatamente. ser respondida essas orações. Às vezes somos um pouco ansiosos, né, quando nós oramos a Deus e pedimos a Ele algo e queremos naquele momento, no nosso entendimento fraco e falho, achamos que aquela é a hora e precisa ser naquela hora, mas Deus sabe que lá na frente pode acontecer algo e pode atrapalhar, então Ele vai esperar o momento certo. É A gente verdade. pode ver aqui na questão da lição do sábado, ainda fala assim: imagine se dentro de uma casa o cônjuge não falasse com o outro, raramente se falasse. Será que esse relacionamento iria longe? Ele fala assim: dificilmente. Por quê? Porque para se haver um bom relacionamento precisa haver comunhão, E ou a seja, comunicação. a comunicação, a comunhão. Então, entre o cristão e Deus, precisa haver esse diálogo diário, tanto pela oração, a gente falando com Deus, e o estudo da palavra, Deus falando com a gente. Então, não basta só apenas orar, nós precisamos também, não é só falar do que temos da nossa vida para Deus. Precisamos saber do que Deus quer para nós. E a palavra, o estudo da palavra, nos leva a isso. E tem mais alguma parte de sábado que o irmão viu que é importante aí para a gente viver?
O tema lá embaixo diz assim: essa semana vamos aprender algumas lições de alguns daqueles homens e mulheres Sim. na Bíblia que oravam e que nos mostraram quão fundamental é a oração para se ter uma relação forte com Deus. Nesse aspecto, eu fiquei pensando. Ontem eu gosto muito de meditar, não só orar, mas meditar também. E eu tenho um lugar especial lá em Figueira da Foz, que eu vou até a praia, Hum, no antes do pôr do sol, e fico contemplando a meio à maravilha de natureza, Deus, muito lindo. e ouvindo o barulho das águas. Sim, sim. É como se Deus estivesse falando ao meu coração. Eu vejo ali o poder de Deus, a sua bondade, a sua transcendência, a sua imanência. E esses homens, eu acredito que eles também tiveram esses momentos a sós, que falava e parava para ouvir. Exato. E nós estamos num mundo tão corrido que muitas vezes a gente só quer falar, 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 falar. Eu tenho esse defeito. E precisamos aprender a ouvir também. E Deus quer falar e Ele quer também ouvir. Por isso, esta lição nós vamos aprender muitas coisas Exatamente. maravilhosas. Tem uma citação que as pessoas falam muito, que assim, nós temos uma boca só e dois ouvidos, né? Então nós precisamos ouvir mais e falar menos. Nós temos muito mais a ouvir de Deus do que a falar para Ele, porque Ele já conhece todas as coisas. Lembra também da parte lá de Maria e Marta, lembra? E Jesus chegou à casa de Maria e Marta, enquanto Marta se preocupou com tantas coisas, em preparar muitas coisas para Jesus, Maria escolheu a melhor parte, assentar-se aos pés do Salvador e ouvir as suas palavras de sabedoria. E Marta então se inquieta e fala: Senhor, vai deixar que ela fique aí e não me ajude nas coisas do dia a dia aqui, nos meus trabalhos, minhas ocupações, estou fazendo tanta coisa e ela não faz nada. Jesus virou para ela: Marta, Marta, se ocupa com tantas coisas, sendo que apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e isso não nos será tirada. Essa parte que não nos será tirada é a parte quando nós buscamos ouvir a palavra de Deus e depois falamos um pouco do nossos anseios, nossas vontades, desejos. Falamos por quê? Não porque Deus não conheça, mas porque é necessário a gente declarar com nossa próprios lábios, com nossa própria boca, É para verdade. Deus nos atender. E vamos agora entrar aí na parte da fidelidade de uma pessoa muito importante na Bíblia, um homem de oração. Como é que é o nome desse homem? Daniel, Daniel. é um dos personagens que eu admiro demais. Porque eu considero Daniel um imigrante. Uhum, exatamente. Aquele menino que ainda era novo demais quando Ativo, foi, de uma forma, eh, contra a sua tão vontade, né? trágica, levado à força como escravo para um mundo completamente diferente daquele que ele vivia. E Daniel, a palavra de Deus, ela registra uma coisa tão interessante. Diz assim que Daniel assentou no seu coração, somente no seu Sim, pensamento, na sua vontade. E coração, a palavra de Deus diz que o coração está quase sempre referindo à nossa vontade, o pensamento ativo. exatamente. Não assentou na sua mente, no seu coração, para não se contaminar com nada daquilo que era contrário à palavra do Senhor. Exatamente. Aqui no começo da lição fala assim: e Daniel, né, dos grandes heróis da Bíblia, nós vemos que conhecemos também da primeira história de Daniel. Daniel propôs ao seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, Daniel 1:8. Além disso, a Daniel e aos seus 3 amigos, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento de toda visão e sonhos. Daniel 1:17. É A verdade. Bíblia descreve Daniel como sábio, em Daniel 1, verso 20, 2, 14, 21, 23 e 48. Porque o Espírito de Deus estava com ele, estava nele. Em Daniel 4, 9 e 18,
trata disso. Daniel, ele era muito amado pelo céu. Lembra que eles falam assim, Daniel, és um homem muito amado. Imagina ouvir isso de Deus, ser humano como nós, falhos, né? Quando o anjo, né, o Oh, anjo maravilhoso. veio anunciar e disse, essas palavras são maravilhosas mesmo, né? Daniel, Exatamente. olha, você é muito amado. Que mensagem, né? Incrível. Aí eu lembro, nós podemos voltar um pouquinho e lembrar de quando Jesus foi batizado, e Deus declarou essas palavras para o seu filho também. Esse é meu filho amado. Esse é o meu filho amado. E Deus pode declarar isso para mim, para você, para cada um de nós, quando nós fazemos a sua vontade, nos colocamos ao seu lado e não estamos dispostos a fazer aquilo que nos agrada, mas sim o que agrada a Deus, como Daniel fez. Irmãos, eu chego a pensar que Daniel era semelhante a nós, que era carne e osso, Exatamente. era humano. Com certeza, ele não era um anjo, não era um santo, mas Daniel era alguém que buscava Deus, comunicava com Deus, estava completamente conectado com Deus de manhã, meio-dia, à noite, e ele buscava ter um relacionamento de fidelidade com Deus. Porque quando o anjo fala, você é muito amado, o anjo sabia quem era Daniel. Ele sabia Exatamente. por que ele estava ali buscando a presença de Deus e sabia que podia contar com Daniel. E eu fico pensando, o que o meu anjo É uma boa está pergunta. falando para mim, pela manhã, de dia, à noite? O que ele vai falar para mim se ele pudesse aparecer como apareceu para Daniel? Então, nós, adventistas, irmãos, precisamos saber disso, porque há um anjo constantemente ao nosso lado, ao nosso redor, porque ele sabe que ao nosso derredor está outros anjos tentando nos afundar, nos impedir com que nós tenhamos essa comunicação direta com Deus. Essa comunhão íntima, né? É. E até o irmão comentou algo muito importante a gente se pensar. E que tipo de. Sabemos que os anjos relatam, né? Tudo e apresenta diante de Deus. O que o nosso anjo tem apresentado diante de Deus sobre a nossa vida? Será que o nosso particular, lá no nosso quarto, longe dos olhos humanos, o que estamos fazendo no nosso momento ali atual? Será que estamos a buscar a Deus? Ou nós estamos a fazer coisas que os anjos estão se entristecer e ter que levar um mau relato para diante de Deus? É algo que temos que preocupar. A vida de oração de Daniel nos mostra algo maravilhoso. Veja aqui, ó, vou ler esse texto aqui de Daniel 2, 20 a 23, vem ressaltando algo muito importante. Pode acompanhar na Bíblia aí também. Fala assim, bendito seja o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo porque me deste sabedoria e poder e agora me revelaste o que te pedimos porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel aqui louva o nome de Deus porque Deus o atendeu. Tanto, e não foi só por ele que ele estava feliz, porque Deus revelou a ele e ele conseguiu salvar a vida de todos os outros sábios, mesmo que são pagãos ou enfim, ímpios, gentios, ele não estava preocupado. Ele ficou feliz porque Deus atendeu e a vida de muitos foram poupadas e também a dele. É, para os irmãos que estão em casa, o contexto desta oração trata sobre o sonho que Nabucodonosor teve. O rei de Babilônia teve esse sonho, Deus permitiu ou não permitiu que ele lembrasse do sonho e deu então a oportunidade para que pudesse ser revelado o plano que Deus tinha para o mundo todo, em todos os tempos, até o final do nosso
do nosso tempo profético. Então, Daniel estava ali na corte, mas não fazia parte, talvez, daquele grupo especial. Os, os sábios foram para o rei tentando enganá-lo, mas o rei disse: espera aí, vocês estão querendo fazer como vocês têm feito várias vezes, então dessa vez não vai ser assim. Querendo me Vocês estão enrolar. querendo me enrolar. E em outras palavras. E o que aconteceu? Que o rei prometeu matá-los. Se vocês não trouxerem essa resposta para mim, vão morrer todos. E Exatamente. nesse aspecto, então, Daniel resolve interceder por todos esse grupo, por ele e por todos. E ele ora pedindo sabedoria, pedindo que Deus explicasse. Esse é o contexto dessa oração. Exatamente. O ponto que é interessante da vida de Daniel, além de ser um homem de oração, e por ter uma vida de oração, ele tem uma comunhão com Deus tão especial. E Deus deu a ele o dom de revelar interpretações. Aí, ele, quando ele teve perante o rei ali, ele não se exaltou. Não. Ele falou assim: não, eu não interpreto sonhos. Há um Deus, assim como José, né? Ele, esse dom maravilhoso não é do ser humano, isso não é natural humano. Isso vem de Deus, há um Deus nos céus, o Deus de Israel. Ele traz para todo ser humano aquilo que é necessário para aquele momento e dá os dons através do Santo Espírito. É algo maravilhoso. É maravilhoso. Nisso a gente aprende que esses grandes homens, quanto mais perto eles estavam de Deus, mais eles reconheciam o poder de Deus, o trono de Deus, o merecimento de Deus. Eles não eram nada, mas Deus era tudo. E eles exaltam a Deus. E não toma a glória de Deus para si. E por isso Daniel, ele foi considerado um servo fiel. E Daniel tinha uma postura, né, que na parte segunda mostra alguns textos, vem falando sobre como a gente deve se comportar no momento da oração, que forma devemos orar ou não. Aqui fala, logo no começo aqui, isso aqui de Ellen White fala assim: a oração é a abertura do coração a Deus como um amigo. Não vamos tratar a Deus porque é nosso amigo, não é? Tratá-lo de qualquer maneira. A gente não trata um amigo que a gente ama, que a gente respeita, e de qualquer jeito. Ainda mais o nosso Deus, o ser mais poderoso desse universo, aquele que criou todas as coisas, aquele que é o nosso Pai, que nos ama. Devemos ter um respeito, uma postura digna diante dele. E aqui vemos aqui fala sobre ali o Salmo 91, que é um salmo muito maravilhoso, né? Vem nos mostrando como deve ser diante de Deus, que Deus envia os seus anjos para estar conosco. Enfim, há muitos textos bíblicos que mostram o amor desse Deus por nós. E há muitos salmos que declaram a grandiosidade de Deus, mesmo nós não merecendo, Ele nos dá essa ligação entre nós e Ele através da oração e do estudo da palavra dele. É. O que eu aprendi também nessa lição é que a questão da posição da oração. Por que da oração? Ora, a oração ela nos leva a conectar melhor, de uma forma direta, especial, com aquele que nós amamos, com aquele que nós admiramos. Quando falar a oração, é o abrir do coração a Deus, como fazemos com um amigo, eu fico imaginando que não é aquele amigo comum que a gente tem. Na minha vida, por exemplo, eu tenho amigos comuns, amigos simples, amigos que jogamos bola juntos, convivemos juntos, mas tem amigos de alta posição. Eu tenho amigos que é presidente, tem amigos de várias maneiras, sabe? Professor universitário de PhD. Enquanto eu aproximo desses homens e mulheres que são eles são meus amigos, mas eu não chego a eles brincando, empurrando, batendo nas costas, não. A gente chega com aquele carinho, com aquele respeito, com aquela
sabe, satisfação, mas trata-os bem. A conversa é É diferente. diferente. É diferente. Alguns deles dizem: "Olha, Celino, você não precisa nem me chamar de pastor, que eu não consigo, eu respeito essas pessoas. Não, você é um servo de Deus". Aqui mostra outra coisa, e a oração, além de levar Deus de estar em contato com Deus, dá um tapa na cara do diabo, que o diabo percebe que eu sou submisso a Deus, e ele não quer isso. Por isso, o diabo, quando vê alguém orando, principalmente ajoelhado, o diabo, ele sai ali furioso. Ele detesta, Porque porque é uma humilhação mais completa, é né? isso. Não quer dizer que a gente devemos só orar assim, porque há momentos que a gente vai estar, talvez no carro, no trabalho, Uhum. que vem uma preocupação, nós precisamos orar. Não vou orar só quando estiver em casa, tem que ser ajoelhado, não. Ver na Bíblia são vários pontos aqui que a lição vem tocando de pessoas que oraram sentado, em pé, enfim, como fazemos ali alguns discípulos, né? Pedro, Uhum. Paulo, aprisionados, Deitado como Jonas. deitado, enfim, são muitas situações, mas nós sabemos que quando há condição, a melhor posição diante de Deus é de joelhos, é nos humilhar É, perante o então, Criador e o Rei do Universo. é verdade. Vemos aqui, a gente dá uma citada aqui na leitura da pergunta 4 que fala sobre a questão dos textos. Aqui vemos Daniel, quando Daniel ficou sabendo ali do decreto do rei, ele foi para sua casa, entrou no seu quarto, colocou-se na sua janela em direção a Jerusalém e intercedeu, buscou a Deus porque o decreto era muito, muito, muito intenso, iria causar um mal muito grande e Daniel foi orar e buscar a Deus. Em Lucas 22 fala aqui que Jesus orou, se distanciou ali de um tiro de pedra, né, e colocou-se a orar. Em Atos vem falando aqui também sobre Pedro, quando Pedro orou, né, sobre ali Tabita, né, para trazê-la de volta à vida, porque era uma mulher muito amada por todos, fazia um bem a todas as pessoas. Nós vemos várias situações e, e Deus mostra pessoas orando e dando exemplos. Aqui na parte mais embaixo, é o que nós falamos, né, que fala aqui de pessoas que oraram em pé, lá que fala Segunda Crônicas, nós vemos aí em Jó, outros outros falam que oravam, que outro ponto que as pessoas oraram sentados, com o rosto em terra, enfim. O importante é nós não deixarmos de ter essa comunhão com o nosso Deus. E essa posição, a posição não é tudo, mas como o irmão já falou, é é a maneira mais sublime quando for possível a pessoa se ajoelhar, né. Até então, eu, no meu caso, eu me concentro muito melhor. A lição vem apresentando que a gente pode também orar em voz alta. Eu me concentro melhor quando eu tenho a posição ajoelhado, Sim, principalmente à madrugada. Mas, às vezes nós estamos dirigindo. Paulo diz: "Orar sem cessar". Como é que eu oro sem cessar dirigindo? é o tempo todo. Estou com os olhos abertos, mas eu estou concentrado em oração. E às vezes, a gente que gosta de cantar, eu vou cantando uma oração, Sim, eh, dentro do carro. Essa é a parte importante que Deus quer e que fortalece a nossa alma, a nossa vida e a nossa experiência com Deus. tem uma frase que diz assim: não importa a posição física da oração, o que é importante é a posição que nós estamos colocados, o nosso ser diante de Deus. Se estamos ali ajoelhados, mas com o pensamento em outro lugar. Agora, às vezes, estamos em pensamento, talvez em pé, sentado, enfim. Mas estamos ali humildemente perante Deus, reclinando a cabeça e falando, Senhor, tem misericórdia de mim, né? E a gente pode ver que Deus nos chama a isso. Nós vemos aqui, o irmão já está aberto aí na parte de terça-feira, um homem que deu um grande exemplo de comunhão com Deus, a vida de Enoque. É Enoque verdade. traz um exemplo maravilhoso. Lá em Gênesis 5, 5 verso 22 a 22. 24, vem falando sobre a vida dele. Ellen White vem trazendo textos para nos abrilhantar mais ainda
Mas Enoque andou com Deus, não foram 30 dias, 300 semanas, 300 meses, foram 300 anos. 365 anos. Ele, Eu estava assistindo um filme, eu não sei quem é que faz esse filme, tenho a impressão que é um religioso, sim, e eles fizeram o filme de Enoque. Mas como eu gosto de ler muito História da Redação, Patriarca e Profeta, onde fala também sobre a vida de Enoque. E a frase diz que Enoque andava com Deus. E eu ouvi uma vez, fiz parte uma semana de oração que o pastor Arlindo Burião estava dizendo. E ele dizia que Enoque começou a andar com Deus um pouquinho só cada dia. Só que cada dia ele ia aumentando os metros de andar com Deus. E chegou um momento que ele andou tão longe com Deus que Deus disse: Olha, Enoque, você está tão longe da sua casa. Olha, vamos comigo. E Enoque, Deus então o tomou porque ele já estava tão distante de sua casa e tão perto de Deus. Eles eram tão amigos. Então, o que que eu aprendo com a experiência de Enoque? O que é andar com Deus? Andar com Deus é você falar com Ele todos os dias. É você ouvir o que Ele tem para falar comigo através da palavra de Deus, através do Espírito de profecia, através da meditação, de contemplação do belo. sim. Quando eu contemplo as aves, as flores, os rios, as montanhas, eu consigo ver como é esse meu Deus. Aqui a parte dos textos de profecia aqui na lição, Patriarcas e Profetas diz assim: detalhes da vida de Enoque. No meio de uma vida de trabalho ativo, Enoque mantinha firmemente a sua comunhão com Deus. Quanto maiores e mais urgentes eram seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram suas orações. É verdade. Depois de permanecer algum tempo entre o povo, entre os seus contemporâneos ali, trabalhando para edificá-los no meio de instruções e exemplo, retirava-se para passar um período em solidão, ansiando e tendo sede daquele conhecimento divino que somente Deus pode conceder. Comunicando-se assim com Deus, Enoque passou cada vez mais a refletir a imagem divina. Até mesmo os ímpios contemplavam com temor a impressão do céu em seu semblante. Imagina você passar tanto tempo com Deus e chega ao ponto de você refletir a imagem de Deus e as pessoas notarem isso. Lembra de Pedro? Aham. Pedro estava ali escondidinho, vendo Jesus de longe, e sentou-se ali à beira de uma fogueira para se aquecer do frio. As pessoas olharam para ele: você é um É deles. um deles. Não, não sou. E negou Jesus ali. Não, você, seu jeito de falar, o jeito de se portar, você é um deles sim. E ele saiu dali, foi para outro lugar e de novo disseram que ele era um deles. Por quê? Passar muito tempo, passar bastante tempo ao lado de Deus, em comunhão com Deus, em oração, estudando, ouvindo a sua palavra, estudando aquilo que Deus tem para nos dizer, nos vai moldando novamente a imagem e semelhança de Deus. Verdade. E é isso que Deus quer para nós. Eu gosto de ler alguns livros de filosofia e um grande filósofo ele diz assim: é fácil parecer sem ser, mas é impossível ser sem parecer. É o que Muito boa essa mensagem. aconteceu com coisa. Quantas vezes nós, quando éramos pequenos, adolescentes, jovens, às vezes chegava no meio daqueles amigos que não eram adventistas e eles começavam a fazer bagunça, e às vezes a gente pensava: eu vou entrar no meio e vou também, né, não demonstrar que sou adventista. Mas de repente alguém chega: você é crente, não é? Você está aqui Aí você, não, você é crente. Quer dizer, nós não temos como nos esconder. Há um texto aqui também, por José, favor. diz assim: Deus não nos pede para vivermos como eremitas ou monges. Eu fiquei pensando nisso, eu estava falando para um grupo lá em Porto Alegre, perto do Covid, Castelo de Vite. Sim, É uma chácara que tem lá, que pertence a uns franceses e americanos,
Eu estive lá trabalhando, ensinando como eles fazerem as hortas, plantando essas coisas. Então, nós estávamos conversando sobre essa questão. Por que que as pessoas precisam sair dos grandes centros, das grandes cidades? É o conselho da Inspirada. Então, eu estava dizendo o seguinte: olha, não basta a gente sair das grandes cidades e nos isolarmos em alguns lugares que não têm condições de sobreviver. E não ter tempo para comunicar com Deus, porque o objetivo de sair das grandes cidades é nós termos maior comunicação com Deus e estarmos ausentes um tanto dos perigos. Mas se nós formos para esses lugares desertos, como monge, levarmos conosco o mundo para lá, não vai adiantar Não nada. compensa. Eu não tenho tempo para Não vai falar dar com certo. Deus. Eu trabalho, 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 chego à noite, um monte cansado, nem sequer estudo a palavra de Deus. Então, lá no meio daquelas pedras, muitas pedras, eu estava às 9 horas da noite olhando para o céu. As estrelas, a lua, é tão claro que a gente enxerga as pedras no chão. É muito bonito. Então, Enoque andava tanto com Deus, e essa comunicação com ele, eu acredito que era tão sincera, Em meio à natureza. em meio à natureza, e ele sentia Deus ali com ele. Ele não se importava, o cansaço ficava para trás. Você sabe estudar o livro História da Redenção, se não me engano. Também. Ellen White fala assim que Jesus amava reunir as suas criaturas em meio à sua criação para ouvir o Criador. Verdade. E a melhor forma que a gente pode estar na presença de Deus é em meio à sua natureza. A gente vê aquilo que o irmão falou sobre estar ali em meio à natureza, à beira do mar, olhando o pôr do sol. Eu lembro que Jesus fala assim que no passado Deus se revelou ao seu povo pelos pais e os profetas. No presente, ao tempo dele, revela-se pelo Filho. E no futuro se revelará pela palavra e pela natureza. Então, tudo que está escrito na palavra está se revelando, a natureza comprova e afirma o que acontece e a palavra de Deus confirma aquilo que já foi dito. A gente pode ver que tudo que nós fizermos nessa vida é passageiro, É verdade. mas uma coisa vai ficar para a eternidade, é o nosso relacionamento com Deus. As pessoas dizem assim que a esperança é a última que morre, mas eu costumo dizer assim, a esperança nunca morre. Porque se nós morrermos, a nossa esperança vai ficar nas mãos de Deus. E quando Ele voltar e trazer aquele que for ao pó da terra novamente a vida, Ele devolverá aquela esperança que foi depositada nas suas mãos. É, esse falar, andar e falar com Deus, eu percebia também que Enoque, por estar andando com Deus e agora já estava refletindo o caráter de Deus, muitas pessoas olhavam para ele e zombavam. Mas muitas pessoas viam na face de Enoque algo diferente. Temiam, E eles buscavam conselhos dessa pessoa com tanta idade. E é interessante que ele não chegou a conviver até o fim da sua vida mesmo, porque ele foi levado para o céu. Mas quantas pessoas a vida de Enoque influenciou para a aproximação com Deus? exatamente, a vida de É, Enoque foi algo realmente incrível. Assim como nós vemos um texto de profecia, para a gente passar aqui para quarta-feira, Enoque fala sobre a vida de Adão. Adão viveu 930 anos, né, se não me engano. E ela fala assim que Deus deu a ele a oportunidade de repassar para os seus descendentes toda aquela situação de que ele viveu no Éden uhum. e agora a vida que eles estavam vivendo ali depois do pecado. Por que que Deus quer que nós busquemos a vida de oração? Porque Deus quer restaurar em nós aquele relacionamento lá do princípio, É verdade. para que Ele possa restaurar em nós a imagem dele em nós novamente, para que um dia nós possamos estar com Ele para a eternidade e nunca mais haver sofrimento, nem pranto, nem morte, nem dor. E esse é o projeto de Deus para nós. É verdade. No plano da redenção, o objetivo principal de Cristo ter vindo a esta terra
foi reivindicar o caráter de Deus, o trono de Deus, que é justo, perfeito, santo, bondoso e tudo. E, então, revelar ou criar no homem, restaurar no homem, como o irmão disse, a imagem de Deus. De forma que os meus pensamentos seja o pensamento de Deus. Deus quer que eu tenha inclinação, como Adão tinha, inclinação apenas para o bem. Exatamente. E isso nós não temos, porque temos uma natureza pecaminosa. Então, nós temos uma inclinação completamente invertida para o mal. Para o erro. Mas Deus está, então, permitindo que nós vivamos nesse mundo, enfrentamos lutas, dificuldades, provações, como esses homens todos passaram, para ser burilado, purificado a nossa fé, a nossa experiência com Deus, e nós aprendamos como depender completamente de Deus ou da pessoa do Espírito Santo. E ele, o Espírito Santo de Deus, é aquele que vem para nos inspirar e nos conduzir, nos convencer, nos converter a toda a verdade. É verdade. Agora entramos aqui na parte de quarta e quinta-feira, vamos tratar de um mesmo guerreiro da oração, que é Moisés. Moisés foi um homem que realmente tratado aí diante da palavra de Deus como o homem mais manso da terra, aquele que se colocava assim como Daniel. Ele colocou-se como um dos pecadores, Daniel, né, juntamente com o seu povo que caiu, Senhor, nós pecamos. Mas Daniel não tinha pecado. Daniel foi um homem fiel, mas ele colocava-se como um deles, assim como Daniel, Moisés, José e Enoque e muitos outros homens da Bíblia. Ele era uma representação, um tipo de Cristo na terra, para uma sombra daquele que viria no futuro nos trazer a perfeição do caráter que temos que seguir. Temos aí, o que o irmão viu na parte de quarta-feira aí, esse líder consagrado, esse homem de oração, os exemplos que Deus nos deixou através da vida dele. É verdade. Olha, Moisés, como o irmão já está dizendo, ele é um tipo de Deus. Aliás, esses homens todos, a gente tem que lembrar de uma coisa: todos eles eram pecadores. Mas Moisés e Daniel, quando eles falam a respeito de, ou ora intercedendo, como se eles tivessem cometido aquele pecado, eles estão sendo o quê? Um intercessor. Exatamente. E aqui Moisés, a vida de Moisés, para mim, ele é um tipo muito maravilhoso de Jesus Cristo. Nós falamos ontem lá na lição, quando o irmão estava passando a lição, recapitulando a lição lá em Pombal, Sim, Moisés viveu 120 anos. Então, há um tema que a gente divide em 40, 40 e 40. Os primeiros 40 anos, Moisés viveu no palácio. Ele estava, eu coloquei aqui, Moisés, ele imaginava que ele era muito bom. Ele era poderoso. Então, ele tinha ali na sua mente aquele orgulho de ser ali um filho da filha de Faraó. Ele era orgulhoso. Mas ele cometeu um erro feio, terrível. E esse, por causa de ter matado aquele egípcio, ele teve que fugir. Então ele vai para Midian e passa 40 anos agora, percebendo, vendo que ele não era ninguém. Nem sabia cuidar das ovelhas. tudo aquilo que ele tinha, nada tinha. Nada, tio. Ele de 40 anos ali aprendendo. Mas nesse período ele tornou-nos aprendendo a ser humilde, contemplando a humildade daquelas ovelhas, mas contemplando a Deus. Quem era Deus, como era Deus. E quando ele recebe aquele chamado de uma forma extraordinária, Na sala, sarça ardendo, realmente. então ele vem, ele começa então a voltar. E ele passa 40 anos, seus últimos 40 anos, agora conectado com Deus, aprendendo a confiar e depender completamente de Deus. Um ponto que é interessante aqui na história da vida de Moisés, aqui na parte de Êxodo 33, 15 a 23, vamos ler só o começo aqui, a parte mais importante que diz assim, Êxodo 33, aqui o verso 15, Uhum. fala assim, então Moisés disse, a tua presença
se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Eu quero parar só nesse texto aqui, só nesse verso. Aí me lembra de alguém que falou algo muito parecido, foi Pedro. Lembra que Pedro falou assim, Jesus vira para ele e fala assim, Para quem ele? depois que todos aqueles seguidores ali abandonaram Jesus ali em João 6, 7, 8, quando Jesus pega firme no seu discurso, as pessoas declaram, que discurso duro é esse? Quem poderá resistir? E abandonaram, foram todo mundo embora. E os discípulos estavam também querendo ir embora. E Jesus então vira para ele e fala assim, e vós? Vão me abandonar também? E Pedro vira para ele, Senhor, a quem iremos, pois? São Para todas quem? as palavras de vida eterna. Assim, Moisés declara que, Senhor, se a tua presença não for com a gente, não for conosco, então não nos tire daqui, porque precisamos do Senhor constantemente. E essa comunhão nossa com Deus, essa dependência total de Deus é que nos faz grande perante Deus. Porque Jesus declara, aquele que quiser ser o maior, aquele que serve a todos, ou seja, o menor entre eles. Aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Se nós não nos humilharmos perante Deus diariamente, na oração, no estudo da palavra, corremos um sério risco de perder a nossa salvação. É. Se o- E a outra coisa que Moisés também nos ensina é que ele não apenas conhecia Deus de uma forma extraordinariamente bela, íntima, porque a Bíblia chega a dizer que ele falava face a face, é claro que ele não via a face de Deus, mas Não ele tinha condição, sentia ele, o pecado não permite isso, mas exatamente. ele sentia a presença de Deus. Eu fico imaginando isso assim, quando está muito escuro, e você tem uma pessoa na tua frente, você começa a conversar e eu não vejo o rosto dessa pessoa, mas eu sinto até sua respiração, eu ouço completamente sua voz, sinto o vulto ali próximo de mim, e eu sinto que Moisés, ele sentia essa presença de Deus tão íntima que ele disse, Moisés falava com Deus face a face. E o que que ele falava? O que que ele, esse falar com Deus fez com que ele tivesse de Deus a sua compaixão. Um dos atributos de Deus é a compaixão, Sim. o seu amor. Essa compaixão Graça, ele transcendia a vida dele, porque ele não só amava quem o amava, mas ele amava até quem o não amava. Você vê quantas vezes aquelas pessoas, Miriam, por exemplo, na lição vem mostrando que Miriam, a sua irmã, falou mal dele por inveja, por ciúme. exatamente. E ele, ao invés de dizer, ah, Miriam, já que você Eu sou o chefe aqui, e você está me detonando, você está falando muito mal de mim, olha, você vai receber um castigo. E eu não, é, não executou a conta. pelo contrário, né, ele intercedeu por ela. Ele intercedeu por mim. E não foi só uma vez que ele Foi, intercedeu. a lição mostra aqui alguns pontos. Aqui em É, Êxodo 32, o verso 31, vem dizendo aqui pra gente aqui, diz assim, Moisés voltou ao Senhor e disse, ah, Senhor, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Eliseu de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, peço-te, que me risque do livro que escreveste. Imagina ele colocasse, tipo, ele sabia que o povo tinha cometido um pecado digno Sabia, de morte, sabia. de ser fulminado por Deus. Ele falou, Senhor, olha, eu vim aqui interceder por esse povo. O povo fez um pecado muito grave, É, mas perdoa-lhes. Então, e me lembra em duas situações, Jesus lá na cruz ali, fala, Senhor, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Eu lembro de Estevão. deteva também. Estevão ali sendo apedrejado, olhou para o céu, Senhor, não impute a eles esse pecado, Pecado. perdoa-lhes. Ou seja, quando o Espírito de Deus está sobre nós, temos uma comunhão íntima com Deus, nós não estamos preocupados conosco. Não. Estou preocupado pela salvação do outro, Sim. pela vontade de Deus para a vida do nosso semelhante. É, eu só complementando, Sim, meu irmão. Moisés, ele intercede por Deus, ele coloca a sua função, a sua vida, o seu cargo, sua posição, até mesmo a sua ida ao céu, a sua plena salvação, no caso. Olha, ou então risca o meu nome. Se não for para o senhor dar uma outra oportunidade para essas pessoas, eu nem quero ir para o céu. Que homem é esse? Que situação, né? Né? Incrível. Então, Realmente a gente vê aí que, se for olhar carnalmente,
humanamente falando, a gente não tem Não. esse comportamento de misericórdia e Não amor tem. pelas pessoas. Se o Espírito de Deus não habitar em nós, a tendência do ser humano é se destruir e querer destruir os outros, Mas porque o amor de Deus domina o coração, então nós transbordamos isso aos outros. é esse o objetivo de nós estarmos neste mundo, é a razão pela qual Cristo veio a este mundo, restaurar em nós tudo isso, de forma que eu não pense em mim, eu penso no outro. Eu amo o outro, eu não fico pensando em carga e posição. O mais importante é que ele cresça e que eu diminua. E isso precisa ser algo que só o Espírito Santo restaura em mim. Então, que nós estamos entendendo isso. A gente pode ver que a vida de Moisés, ela revela muito também a vida de, um pouco, faz lembrar a vida de João Batista. A gente fala assim, cita que João tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, uma vida de oração, uma comunhão com Deus tão íntima, que o Espírito de Deus o tomava completamente ao ponto de, quando o inimigo se aproximava para tentá-lo, ele pressentia a aproximação do inimigo. Então vamos ver aqui a parte final, já falamos sobre Moisés, sobre Daniel, sobre Enoque, uma lição maravilhosa essa semana. E agora vamos aqui, o último texto, irmão, se o irmão acompanhou o texto aí de Ellen White, aqui na parte de sexta-feira, Para estudo pensar. adicional, Sim. aqui no livro Caminho, a Cristo vem falando sobre algo maravilhoso. Ela fala assim, podemos manter-nos tão perto de Deus que em toda provação inesperada, os nossos pensamentos se voltem para Ele tão naturalmente como a flor se volta para o sol. Apresente diante de Deus as suas necessidades, as suas alegrias, as suas tristezas, os seus cuidados e os seus temores. Você não pode sobrecarregá-lo, você não pode cansá-lo. Aquele que conta o cabelo, até o cabelo da sua cabeça, não é indiferente às necessidades dos seus filhos. O seu coração de amor é tocado pelas nossas tristezas, até mesmo pela nossa expressão delas. Leve a ele tudo o que perturba a mente. Não é demasiado grande para ele, ele não, que ele não possa suportar, mas ele sustenta os mundos e governa todos os assuntos do universo. Então, como que um Deus vai se cansar de nos ouvir, sendo que é um Deus que tem todo o universo sob o seu domínio, que ele é incansável, é um Deus de misericórdia, de graça e que estende a sua mão para nós. Quanto nos ouvir? Por isso nós devemos orar sem cessar. Sem cessar. Em outro texto fala assim, vigiai e orai. Então, a cada dia, a cada manhã devemos lembrar de que temos que estar buscando a Deus. Não compensa sair de casa sem orarmos, sem estudar a palavra de Deus. Nós não sabemos o que vem pela frente. Será que o inimigo não está preparando um cruzamento ali no trânsito, uma desatenção? E Deus está pronto a nos socorrer quando nós nos colocamos em suas mãos. Meus irmãos, essa é uma lição que vale a pena estudarmos, reestudarmos, para nós aprendermos melhor comunicarmos com o nosso grandioso Deus. A oração é a respiração da alma. Que vocês possam ter um feliz sábado juntamente conosco. É que nós possamos não esquecer de que falar com Deus é uma necessidade diária. Estudar a sua palavra é o alimento necessário e diário que nós precisamos ter. Deus abençoe todos nós, tenhamos boa continuação de sábado e que Deus abençoe toda a família e que possamos sempre lembrar, né, irmão Lucas? Que a oração é aquilo que nós precisamos para cada momento dos nossos dias. Amém.